Bom dia, sejam bem-vindos ao primeiro webinar de 2021. Hoje vou-vos falar sobre as vantagens de ter uma broca de polimento e também as suas vantagens em relação a trabalharmos mais rápido, mais cómodo, assim também como podermos ter uma maior qualidade de vida. Então, as razões pelo qual é importante utilizar uma broca de polimento é porque reduzimos também a nível do tempo a fazer o trabalho numa manutenção ou numas unhas de gel. A questão de não termos tanto pó, quem tem um aparelho de polimento com aspiração, também não termos tanto pó na nossa bancada de trabalho e também é muito mais rápido o trabalho, o nosso trabalho acaba por ficar com uma perfeição muito maior. Então, temos os nossos 3 aparelhos de polimento, temos a Starto Pro, a Vision Tech e a Vision Pro 700. A Vision Pro é um equipamento para clientes que começaram a entrar neste mercado de trabalho. Depois temos a Vision Tech e a Vision Pro, que são 2 aparelhos para profissionais que estão constantemente no ativo desde manhã até ao fim do dia. Temos então a Starto Pro. A Starto Pro é para clientes iniciais que começam na atividade inicial. É um aparelho mais leve a nível do manipulo, portanto tem uma capacidade de 25.000 rotações. A peça de mão é bastante leve, tem os botões revestidos com uma película de plástico para não poder entrar pó dentro do aparelho e não tem expiração. Portanto, é para uma cliente que começou recentemente, que tem menos trabalho, portanto é uma máquina que acaba por lhe dar alguma estabilidade e uma máquina mais económica. Vamos então falar dos 2 próximos aparelhos para poder trabalhar mais rápido e melhor. A Vision Tech é um aparelho de polimento com 30.000 rotações e dá para colocar e posicionar na mesa de trabalho de 2 maneiras, portanto, ou em pé ou deitado. Tem uma base para colocar o suporte de mão e tem a opção de poder adquirir o pedal também, trabalhando com o pedal elétrico. Esta imagem mostra a realidade, ou seja, isto é um aparelho de polimento sem aspiração. Isto é o que nos acontece a maioria das vezes, portanto, seja trabalhar com limas ou com aparelhos de polimento sem aspiração, e seja na mão da cliente ou na nossa, isto é uma imagem que nos relata a realidade do nosso dia-a-dia. As partículas de pó mais pequenas são bastante perigosas, são a nível da nossa saúde, são aquelas que nós respiramos e que nos prejudica imenso a nível pulmonar. Portanto, temos sempre que ter em atenção e tentar realmente, quem trabalha um dia inteiro a trabalhar nesta área, convém que realmente tenham uma broca de qualidade e com aspiração, precisamente para nos poupar um bocadinho a nossa saúde. Temos então aqui a nossa Vision Pro 700, é um aparelho que nos dá muita comodidade, porque é um aparelho que é o nosso amigo do dia-a-dia, ou seja, é um aparelho com aspiração, é um aparelho que tem 30.000 rotações também e, além disso, é super silencioso. Portanto, ele não faz grande barulho, portanto é muito silencioso, aspira todas as partículas de pó finas, tem um encaixe dos nossos carbides e das brocas de alta precisão, portanto tem toda a comodidade para nós podermos trabalhar, seja nós como a nossa cliente.
Este aparelho de polimento é muito fácil de utilização, portanto, ele tem um painel de controle que tem, portanto, do lado esquerdo tudo o que tem a ver com peça de mão, do lado direito tem a ver com a parte de aspiração. Portanto, tem um botão on-off para ligar a máquina, depois tem um botão para clientes que são destras ou canhotas. Depois, no display, no meio, tem um M1 e um M2 que serve para programar a velocidade, em vez de andarmos sempre a aumentar ou a descer a velocidade. São dois sistemas de programação de velocidade. Também tem depois, portanto, um mais e o menos, que serve para aumentar ou diminuir a velocidade. Do lado direito tem então o display que fala-nos e nos indica tudo o que é a parte de aspiração. Portanto, tem o mais e o menos para utilizarmos a velocidade de aspiração. Neste aparelho, como ele é bastante silencioso, não há necessidade de estarmos a aumentar ou a diminuir a sucção da máquina, portanto ela trabalha a 100% na sucção máxima. Tem um botão on e off também para fazer a programação, para desligar, sim, a parte da aspiração, mas também para programarmos e fazermos o refresh de quando mudamos o saco. Quando o saco está cheio, precisamos de fazer o refresh na máquina para ela voltar a contar novamente o tempo de trabalho para nos indicar se o saco está cheio ou não. Portanto, esse botão também serve para fazer o refresh da máquina. Depois temos duas luzinhas pequeninas que nem sempre estão ligadas, sempre que elas ligam, uma é a informar-nos de que o saco se encontra, portanto, o tempo de horas que o saco já foi utilizado para verificação se está cheio ou não, e temos outra que nos informa que a máquina tem que ir para manutenção. Portanto, é um aparelho que não tem dado problemas, é um aparelho que as clientes ficam satisfeitas e, sem dúvida, é um aparelho que nos dá muita comunidade e muita saúde, porque acaba por nos proteger de todas as partículas de pó. Como estava a falar aqui, já mais em pormenor, portanto, direita e esquerda, o sistema de velocidade. Aqui é a direção de rotação, portanto, o R posiciona-nos a direção do trabalho, seja para, portanto, da direita para a esquerda, o L é a posição da esquerda para a direita. Portanto, temos estas duas opções para quem é esquerdina ou para quem é destra. Portanto, acaba por ser um aparelho bastante cómodo. Então, aqui temos as 6 regras de utilização da Vision Pro 700. Portanto, todas estas brocas podem ser utilizadas na Vision Pro 700. Temos as brocas de alta precisão, temos as de cerâmica e temos as lixas de quartzo ou as de diamante. Portanto, todas elas têm a velocidade a que devem ser utilizadas. Não devemos ceder essa velocidade consoante a broca que estamos a utilizar e precisamente por isso no nosso manual deste aparelho tem precisamente a velocidade a que devem trabalhar cada tipo de broca. Não utilizem brocas que não sejam específicas para este tipo de equipamento, porque acabam por danificar a peça de mão. Façam atenção a essas situações. Às vezes é preferível optarmos por adquirir brocas que nos ajudam a fazer também um trabalho mais eficaz do que estarmos a arriscar utilizar brocas que depois nos vão danificar a nossa peça de mão. A utilizar e fazer a utilização da nossa peça de mão com as nossas brocas, não precisamos de fazer força. Se tivermos o cuidado de obedecer às regras
da velocidade de cada broca, não há necessidade de estarmos a fazer pressão na peça de mão. Aqui, a peça de mão, e como é óbvio, temos que fazer uma manutenção diária, convém pelo menos tirar o pó exterior, limpar o exterior da nossa peça e o nosso aparelho para termos uma durabilidade do aparelho muito mais eficaz. Este é um efeito da má manutenção das nossas brocas, ou seja, que acabamos por ter a broca e não termos o cuidado com ela. Nós também temos a nossa higiene pessoal todos os dias e, portanto, o nosso uso do nosso aparelho é precisamente importante para todas estas situações não acontecerem. Portanto, temos aí na primeira imagem a peça de mão no interior. Claro que quando nós quando nós vos vendemos um aparelho, explicamos qual é a manutenção que tem que ser feita, seja com os nossos comerciais ou através da loja, nós damos sempre essa informação. E, portanto, para que não venha a acontecer este tipo de situações. Aqui é um vídeo que vos estamos a ver, ou seja, o interior e da parte da limpeza do equipamento. Os sacos de pó ou os filtros devem de ser trocados regularmente. Portanto, como eu vos indiquei, tem um sensor que nos acende uma luzinha vermelha a indicar que a utilização, portanto, as horas de utilização, por norma são 10 horas de utilização, ela acende a luz. Isto não quer dizer que tenha que trocar o filtro, por norma o filtro dá para 20 horas, portanto 10 horas de utilização, faz o refresh à máquina e volta a utilizar o mesmo saco. Portanto, em 10 horas o saco não está completamente cheio. Portanto, podemos fazer a utilização. Isto é só para nós termos o cuidado de fazer a verificação, a ver se o saco não está roto, se por acaso está tudo a funcionar. Precisamente por isso, de 10 em 10 horas, ela avisa-nos para nós verificarmos o saco. Como é óbvio, se estivermos a meio de uma cliente, acendeu a luz da presença de verificação do saco, não vamos parar a cliente para o fazer. No final do dia, fazemos essa verificação e voltamos a fazer o refresh na máquina. Aqui, a manutenção anual é importante. De todas as maneiras, ela também tem o indicador que nos informa de irmos fazer a manutenção do nosso aparelho. Não quer dizer que esteja algo danificado, mas sim é um procedimento de manutenção que deve ser feito sempre que a luz nos acende e informa. Portanto, convém informarem-nos a nós para nós vos dizermos como fazer esse tipo de manutenção. Agora aqui vou-vos falar um bocadinho de como fazer uma preparação da unha, como utilizar a broca para podermos despachar um bocadinho o nosso trabalho e podermos fazer um trabalho mais eficaz sem danificarmos as unhas da cliente utilizando broca, porque muitas das vezes há clientes que fazem o trabalho manual, demora muito mais tempo, acabam por ter problemas a nível de descolamentos e outro tipo de situações por não fazerem uma boa limpeza da própria unha, com medo de utilização de equipamentos. Os equipamentos devem de ser utilizados, sim, mas com regra. E precisamente por isso vamos falar aqui um bocadinho de como utilizar a fazer numa manutenção das unhas natural para fazer a aplicação do gel. Portanto, aqui não deve ser utilizado em cima da unha natural nem limas nem blocos de polimento. Porquê? As limas nós nunca conseguimos chegar a 100% à zona ungueal da unha, ou seja, para podermos fazer uma boa limpeza da unha para uma boa adesão ao gel.
assim como os blocos de polimento ou as limas de finalização, acabam por fazer um polimento excessivo que acabam por fazer muitas das vezes a selagem da própria unha. Não devemos tocar com as nossas mãos enquanto estamos a fazer a preparação da unha, não devemos tocar na mão da cliente e devemos sim utilizar as lixas finas de quartzo com 6.000 rotações, portanto deve ser, são as lixas descartáveis. Os carbides, portanto, é utilizado o carbide com a lixa descartável e deve ser utilizado a baixa rotação. Devemos começar a utilizar isto para quem é destra, não é? Devemos utilizar a trabalhar, portanto, da direita para a esquerda, junto à zona da cutícula e depois da direita para a esquerda, sempre até à finalização da unha. Aqui tem o posicionamento de como fazer, seja as destras ou canhotas, devem utilizar o equipamento, que era isso que estava a explicar anteriormente. Portanto, as destras devem seguir o procedimento de direita-esquerda, sempre com a lixa fina, e as cardinas da esquerda para a direita e depois, junto ao meio da unha, começar até à finalização da unha. Aqui estamos a ver o vídeo da preparação da unha, como utilizar a nossa broca descartável. Depois, de seguida de termos feito a portanto, a preparação da nossa unha, vamos fazer a higienização. Vamos remover o pó, portanto, nós temos o nosso Procetic, que contém 90% de álcool, que nos ajuda a tirar todas as partículas de pó e as partículas de gordura da nossa unha. Portanto, borrifamos na unha e com a nossa escova específica de unhas, passamos para remover todo o tipo de pó. Vou-vos dar umas dicas aqui de como dar forma à unha. Esta situação também é importante aqui, portanto, todos os formatos de unhas começam do formato quadrado, seja o oval, o amêndoa, o estileto, ou seja, quando nós fazemos um alongamento de unha, é importante fazermos um alongamento de unha sempre no formato quadrado para podermos fazer depois, posteriormente, o nosso formato adequado a cada tipo de unha. A nível da manutenção, temos brocas específicas para manutenção, portanto, temos nos géis Flexibuilder as lixas descartáveis de grão médio ou grosso para utilização, nos géis do Hard Builder e 3 em 1, as de alta precisão. Portanto, dependendo do tipo de experiência que se tem, adquirimos o tipo de broca para podermos trabalhar. Claro que nós sempre que temos formações iniciais, as nossas formandas trabalham com as brocas descartáveis, porque precisam de saber trabalhar corretamente com as brocas e precisamente para uma cliente inexperiente convém utilizar e fazer a utilização de lixas descartáveis, para depois passar para as lixas as brocas de alta precisão. As brocas de alta precisão podem nos ajudar também aqui a fazer o desgaste da unha, quando a cliente vem com a unha muito grande, em vez de sabemos que não podemos cortar com a guilhotina, porque senão podemos estar a danificar o gel, e precisamente por isso temos a broca de alta precisão, portanto temos que ter algum cuidado para não tocar na pele, incliná-la a 45 graus e fazer o corte da unha.
Aqui, na questão da remoção do gel, portanto, dependentemente de ser destra ou canhota, a remoção do gel é feita da mesma forma da preparação da unha, ou seja, as brocas de alta precisão ajudam-nos a trabalhar muito mais rápido, a fazer uma remoção do gel muito mais rápido e precisamente é nesta situação que ganhamos mais tempo. Estão a ver um vídeo da remoção do gel. Todo este procedimento nos ajuda desde a parte da remoção do gel, da uniformização da unha, é bastante importante. Portanto, este vídeo é importante para vos mostrar um pouco como fazemos a remoção do gel. Para mais informações, podem sempre contactar-me ou ligar aqui para a loja. Temos todo o gosto em vos esclarecer e vos mostrar os nossos equipamentos. Temos grandes vantagens em relação à aquisição destes equipamentos e, por isso, temos todo o apoio, seja o apoio técnico também de manutenção. Temos um técnico especializado para fazer as manutenções dos nossos equipamentos e a nível de assistência estamos sempre disponíveis para vos fazer troca de produto sempre que seja necessário, não é? Ou por um equipamento inferior, porque muitas das vezes não é possível vos fazermos um empréstimo de um equipamento idêntico àquele que têm, mas não vos deixamos sem equipamento e precisamente essa situação, nem sem equipamento, nem sem o técnico de manutenção. Espero que tenham ficado esclarecidos. Alguma questão sobre este assunto, podem contactar-me ou então ligarem aqui para a loja. Espero que tenham gostado. Obrigada e até uma próxima. E não se esqueçam, na próxima segunda-feira vamos ter um webinar da nossa base Structure de verniz de gel, que é uma base que tem feito um enorme sucesso, portanto, não percam na próxima segunda-feira.